US$ 23.000. É este o número que a Toyota acabou de atirar para cima da mesa. US$ 23.000 por um carro elétrico novo, com autonomia para mais de 600 km e a garantia de uma marca que fabrica 11 milhões de veículos por ano. Enquanto a Tesla vende o Model 3 por cerca de US$ 40.000 e a BYD luta para manter preços abaixo dos 30 mil, a Toyota entra no ringue com um soco que ninguém esperava. E não é um soco qualquer, é um murro no estômago de uma indústria que achava que já tinha visto tudo. Achas que os carros elétricos são caros? Achas que são um luxo reservado a quem pode gastar 50 mil euros num veículo? Esquece tudo o que pensavas. Porque o que a Toyota acabou de fazer não é apenas lançar um carro. É reescrever as regras do jogo. E o mais assustador para a concorrência é que eles nem sequer estão a começar agora. Este é apenas o primeiro passo de um plano que vem sendo desenhado há anos. Vamos recuar 3 anos. Em 2023, a Toyota lançou o BZ4X, o seu primeiro elétrico a sério. O preço, mais de 220 mil shekels em Israel, o equivalente a cerca de $60 mil. O resultado, pouco mais de 1.000 unidades vendidas na Austrália no primeiro ano, contra 21 mil Teslas Model Y no mesmo período. Foi um fracasso, e a Toyota sabia disso. Mas enquanto o mundo apontava o dedo e dizia a Toyota está morta na corrida aos elétricos, os engenheiros em Tóquio estavam a fazer uma coisa que a concorrência não estava a fazer, aprender com os erros. Radazanaram a plataforma. Melhoraram a bateria. Baixaram os custos. E agora, em 2026, estão a lançar não um, mas 7 novos modelos elétricos num único ano. A Seora Mais é o mais barato de todos. E é aqui que a história fica interessante. Porque a Toyota não está apenas a competir com a Tesla. Está a competir com a BYD, com a GL, com a Chery, as marcas chinesas que dominam o mercado de elétricos baratos. A BYD vende o Xeon 7 por cerca de $55 mil na Austrália. A Seora Mais começa nos $44.900 no Canadá. E na Europa, onde a versão mais acessível usa baterias LFP de 57,7 kWh, o preço desce ainda mais. A pergunta que ninguém está a fazer, mas que todos deviam estar a fazer, é esta. Como é que uma empresa que vendeu menos de 1% de elétricos até 2024 consegue, em 2026, ultrapassar a Tesla em vendas nos Estados Unidos? Porque foi exatamente isso que aconteceu em março. A Toyota vendeu mais de 35 mil elétricos nesse mês, um aumento de 139% em relação ao ano anterior, e o BZ4X tornou-se o terceiro elétrico mais vendido nos Estados Unidos, atrás apenas do Model Y e do Model 3. O que se segue vai destruir tudo o que achavas que sabias sobre a indústria automóvel. O nome dela é Seora Mais. E custa $23 mil. Não é um conceito. Não é uma promessa. É um carro que já está nas estradas da Europa, com mais de 3.300 unidades vendidas apenas no primeiro trimestre de 2026 em Portugal. Enquanto a concorrência ainda está a tentar perceber como é que a Toyota conseguiu fazer isto, a resposta está num número que vai mudar a tua forma de ver a indústria automóvel para sempre. A Toyota vendeu 79.002 veículos elétricos a bateria a nível mundial no primeiro trimestre de 2026. É o dobro das entregas do período homólogo de 2025. Mas este número, por si só, não conta a história toda. O que importa é o que ele representa, uma aceleração que ninguém previa. Porque há apenas 2 anos, os elétricos representavam menos de 1% das vendas totais da Toyota. A empresa vendeu 35 milhões de veículos eletrificados desde 1997, incluindo híbridos plug-in e elétricos, mas os BEV puros eram uma fração irrisória desse total. E agora, em março de 2026, a Toyota ultrapassou a Tesla e a Mercedes no ranking de vendas de elétricos em vários mercados europeus. Na Polônia, a Toyota vendeu 234 elétricos num único mês, ultrapassando a Mercedes 224 e a BYD 203. Achas que é sorte? Achas que é um acaso? Então ouve isto. Na Europa, as vendas de elétricos da Toyota cresceram 79% no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o ano anterior. Mas na Polônia, o crescimento foi de 569%. 569%.
Num único mês, o novo Seora Mais conquistou o segundo lugar no ranking de modelos elétricos mais vendidos da Polônia, atrás apenas do Tesla Model Y, e a BZ4X entrou no top 5. O que é que a Toyota fez que a Tesla não fez? O que é que a BYD não viu? A resposta está na bateria. A Toyota não inventou uma bateria mágica. Não encontrou um atalho para o futuro. Em vez disso, fez aquilo que a concorrência não estava a fazer. Reduziu o custo da bateria até ao ponto em que o elétrico deixou de ser um produto de luxo e passou a ser um produto acessível. As previsões indicam que o custo médio por quilowatt-hora de bateria, que era de $139 em 2023, deverá cair para $113 em 2025 e para $80 em 2030. A Toyota apostou que essa descida chegaria mais cedo. E acertou. O Seora Mais é vendido em Portugal por $44.900, mas a versão mais acessível, com bateria LFP de 57,7 kWh, começa nos €40.900 em França e, em alguns mercados, o preço cai ainda mais. E a autonomia? Mais de 600 km na versão mais eficiente. A versão de entrada com 167 cavalos e bateria de 57,7 kWh oferece 573 km de alcance WLTP, a versão intermédia com 224 cavalos e bateria de 73,1 kWh chega aos 607 km. Um elétrico que custa o mesmo que um híbrido, mas que vai 2 vezes mais longe do que a maioria dos elétricos de 2023. E há mais, muito mais. Porque a Toyota não está a fazer isto sozinha. Há uma aliança secreta, e essa aliança que vai destruir o domínio da China no mercado dos elétricos baratos. Seção 3, a estratégia que deixou a concorrência arder. A Tesla vendeu o Model Y por $63.990 em 2023. A BYD vendeu o Atto 3 por $48.000 no mesmo ano. A Toyota acabou de lançar um elétrico por $23.000, e a pergunta que a indústria inteira está a fazer é: como é que eles conseguiram? A resposta não está num único fator. Está numa aliança secreta que começou a ser desenhada há 7 anos. Em 2019, a Toyota e a Panasonic uniram forças numa joint venture chamada Prime Planet Energy Solutions. A Toyota ficou com 51%, a Panasonic com 49%. O objetivo: produzir baterias de íons de lítio a um custo que nenhum concorrente conseguiria igualar. Os números são brutais. A bateria de 57,7 kWh do Seora Mais tem 78 células. A de 77 kWh tem 104 células. Ambas são fabricadas num sistema que a Toyota aperfeiçoou ao longo de décadas de produção de híbridos, e o resultado é um custo por quilowatt-hora que, segundo estimativas da indústria, ronda os $100, um valor que a Tesla só espera atingir em 2028. Mas a Toyota não parou na Panasonic. A estratégia vai muito mais longe. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. É exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas. A Toyota não está a fazer isto sozinha. Está a liderar aquilo que os analistas chamam de T-Japan. A Subaru, a Mazda e a Suzuki assinaram acordos de cooperação com a Toyota para desenvolver em conjunto a próxima geração de tecnologia de motores de combustão interna e veículos elétricos. A Subaru já tem 3 elétricos no seu portfólio até ao final de 2026. A Mazda está a planear um SUV elétrico de médio porte para 2028. E a Lexus, a divisão de luxo da Toyota, vai lançar um superdesportivo elétrico inspirado no LFA. Achas que é coincidência? Achas que a Toyota está a fazer isto por acaso? O que está a acontecer é uma guerra, e a Toyota está a ganhar de forma silenciosa. Enquanto a concorrência estava distraída com promessas de carros autônomos e baterias de estado sólido, a Toyota fez o que sempre fez de melhor: aperfeiçoou o processo de fabrico, reduziu custos, escalonou a produção. E agora, com o Seora Mais a chegar ao mercado europeu em março de 2026, o Japão está a mostrar ao mundo que a eletrificação não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros. E os japoneses sempre foram melhores nas maratonas. Os primeiros Seora Mais já estão a ser entregues.
O preço no Reino Unido começa nas 34.495 libras, o equivalente a cerca de 40 mil euros, e na Europa continental, onde os impostos e incentivos variam, o valor desce ainda mais. A versão de entrada, com bateria de 57,7 kW por hora e 167 cavalos, chega aos 458 km de autonomia no ciclo WLTC. A versão intermédia, com bateria de 77 kW por hora e 224 cavalos, atinge uns impressionantes 607 km, um recorde para a Toyota. A versão de tração integral, com 343 cavalos, acelera do 0 aos 100 km por hora em 5,2 segundos. Mas há um detalhe que quase ninguém viu. O detalhe que quase ninguém viu está na garantia. A Toyota oferece 10 anos ou 250 mil quilômetros de garantia para a bateria, com a promessa de manter pelo menos 70% da capacidade original. Este número é brutal. A Tesla oferece 8 anos ou 240 mil quilômetros na maioria dos seus modelos. A BYD? 8 anos. A Toyota não está a jogar o mesmo jogo. Está a jogar um jogo de confiança e está a ganhar. Mas o que realmente importa, para ti, é o que isto significa para o teu bolso. O Seora Mais com bateria de 77 kW por hora e 224 cavalos consome apenas 13,4 kW por hora por cada 100 km. Se carregares em casa, com eletricidade a 0,15 euros por kWh, estás a pagar cerca de 2 euros por 100 km. Um carro a gasolina a 1,80 euros por litro gasta 12 euros por 100 km. A diferença são 10 euros por cada 100 km. Em 100 mil quilômetros, são 10 mil euros de poupança. O carro paga-se a si próprio. E a Toyota está a fazer isto com uma plataforma que não é nova. A ETNGA, a base do Seora Mais, é a mesma plataforma que suporta o BZ4X desde 2023. A Toyota não reinventou a roda, aperfeiçoou o processo. O centro de gravidade desceu 65 mm em relação ao Seora híbrido. A Rigidez Torsional Melhora 30%. O resultado é um carro que não só é mais econômico, como também é mais seguro e mais estável. O primeiro Seora Mais já foi entregue em março de 2026. Na Europa, as entregas começaram nesse mês. E o que está a acontecer nos concessionários é algo que a indústria não estava preparada para ver. O Seora Mais está a vender mais do que o Corolla em alguns mercados. Os clientes que nunca tinham considerado um elétrico estão a entrar nas lojas e a perguntar: onde é que eu assino? A Toyota vendeu 155.074 veículos totalmente elétricos nos primeiros 5 meses de 2026, um aumento de 138% em relação ao ano anterior. Os números são claros. A estratégia está a funcionar. E a concorrência está a olhar para isto com um misto de choque e admiração. Achas que a Toyota vai parar aqui? Achas que a Seora Mais é o fim da linha? A Toyota já anunciou que vai ter 10 modelos totalmente elétricos no mercado alemão até ao final de 2026. O Highlander BEV e o Lexus TZ, os primeiros elétricos de 3 filas da marca, vão chegar ainda este ano. E o BZ, que já é o terceiro elétrico mais vendido nos Estados Unidos, vendeu 17.553 unidades na primeira metade de 2026, mais do que o Land Cruiser, o Sequoia e até o Chevy Equinox EV. Mas há uma parte desta história que quase ninguém está a discutir. A parte que vai determinar se a Toyota consegue manter este ritmo ou se vai acabar como a Nokia, a dominar o mercado que deixou de existir. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. O que a Toyota está a fazer não é apenas sobre carros. É sobre o que acontece quando uma empresa com 35 milhões de veículos eletrificados vendidos desde 1997 decide que chegou a hora de mudar de velocidade. É sobre o que acontece quando o maior fabricante de automóveis do mundo, 834.279 unidades vendidas apenas em maio de 2026, olha para o mercado e diz: agora é a nossa vez. Os números são claros. Entre janeiro e março de 2026, a Toyota Motor Europe vendeu 318.103 veículos. Desses, 86% eram eletrificados, híbridos, plug-in e elétricos puros.
É um aumento de 8 pontos percentuais em relação ao ano anterior. E a venda de elétricos puros cresceu 79% no primeiro trimestre de 2026, impulsionada pelo BZ4X atualizado, pelo novo Ceora Mais e pelo Urban Cruiser. A Toyota vendeu 79.002 veículos elétricos a bateria a nível mundial no primeiro trimestre de 2026. É mais do dobro das entregas do mesmo período em 2025. E a marca subiu para a 9ª posição no ranking global de vendas de BEV, com uma cota de mercado de 2,6%. Pode não parecer muito, mas considera que há 2 anos a Toyota nem sequer aparecia neste ranking. E o Ceora Mais? Apenas no primeiro trimestre de 2026, venderam-se 3.312 unidades na Europa. O carro chegou ao mercado em janeiro de 2026, com preços a partir de 34.495 libras no Reino Unido para a versão e com bateria de 57,7 kWh. As entregas começaram em março. E a versão intermédia com bateria de 77 kWh e 224 cavalos alcançam os impressionantes 607 km de autonomia WLTP. Achas que a Toyota vai parar aqui? Até ao final de 2026, a empresa vai ter 12 modelos elétricos a bateria no mercado europeu. A Lexus, a divisão de luxo, vai lançar um superdesportivo elétrico inspirado no LFA. E o Highlander EV, o primeiro SUV elétrico de 3 filas da Toyota, chega ainda este ano. O preço do Ceora Mais no Canadá começa nos $44.900 canadenses e a autonomia chega aos 496 km na versão de tração dianteira. A versão de tração integral oferece 338 cavalos. Agora, a pergunta que interessa: o que é que isto significa para ti? O que é que muda no teu dia a dia? Primeiro, os carros elétricos deixaram de ser um luxo. $23.000. Este é o número que a Toyota está a usar para destruir a barreira de preço que a indústria construiu. E não é apenas sobre o preço de compra. A garantia de 10 anos ou 250 mil quilômetros para a bateria com 70% de capacidade retida significa que o teu carro não vai desvalorizar tão rapidamente como os concorrentes. A Toyota oferece uma garantia de até 10 anos ou 160 mil quilômetros em toda a Europa. A concorrência? 8 anos. O valor residual vai ser maior. O custo total de posse vai ser menor. Segundo, a infraestrutura de carregamento está a chegar. A Toyota está a trabalhar com parceiros para implementar um ecossistema de carregamento abrangente com acesso à eletricidade de baixo carbono de fontes renováveis. O carregamento rápido DC de 150 kW é padrão em todas as versões do Ceora Mais. E a versão High, com carregador AC de 22 kW, reduz o tempo de carregamento de 10 a 80% para cerca de 2 horas e 12 minutos. Terceiro, a guerra do petróleo está a mudar tudo. O bloqueio no Estreito de Hormuz, que transporta 20% do petróleo mundial, fez disparar os preços dos combustíveis. A procura por elétricos disparou. Na Austrália, as vendas de carros elétricos subiram 77,4% em março de 2026. A Toyota, que tinha apostado nos híbridos, está a adaptar-se rapidamente. E a vantagem é que já tem a produção pronta. Mas há um segredo que a Toyota não está a contar. Um segredo que pode mudar tudo, incluindo o que vais comprar nos próximos anos. O segredo que a Toyota não está a contar chama-se bateria de estado sólido. E não é um sonho. É uma realidade que vai chegar às estradas em 2026. A Toyota recebeu a aprovação do governo japonês para iniciar a produção de baterias de estado sólido a partir deste ano. O plano é ambicioso. A produção começa em 2026, com a meta a aumentar gradualmente até 2027, mas a grande escala só chegará depois de 2030. O que significa que, daqui a 5 anos, o Ceora Mais, de $23.000, vai parecer um carro antigo. Os números que a Toyota anunciou são simplesmente devastadores para a concorrência. As novas baterias de estado sólido vão permitir carregar de 0 a 100% em apenas 10 minutos. A autonomia WLTP vai ultrapassar os 1.000 km, com planos para chegar aos 1.207 km. E o custo de produção vai ser 20% menor do que o das baterias atuais do BZ4X. É esta a arma secreta da Toyota.
Enquanto a Tesla promete o Roadster para 2027 e a BYD luta para manter as margens, a Toyota está a construir a infraestrutura para um salto quântico na tecnologia de baterias. O Ceora Mais é o primeiro passo. A bateria de estado sólido é o segundo. E o terceiro é a produção em massa na Tailândia e na Indonésia, que começa ainda este ano. Agora, faz as contas contigo mesmo. Um elétrico que custa $23 mil em 2026. Um elétrico que carrega em 10 minutos e faz 1.000 quilômetros em 2027. Um elétrico fabricado em 3 continentes com custos de produção cada vez mais baixos. A Toyota não está apenas a entrar na corrida dos elétricos, está a preparar-se para ganhar. E o que é que isto significa para ti? Significa que o elétrico que sempre quiseste vai ficar mais barato nos próximos 3 anos. Significa que a guerra do petróleo, que fez disparar os preços dos combustíveis em 2026, vai acelerar a transição para os elétricos. Significa que as marcas chinesas, que dominavam o segmento barato, vão ter de baixar os preços ou perder cota de mercado. E significa que o teu próximo carro vai ser elétrico e vai ser mais barato, mais eficiente e mais prático do que alguma vez imaginaste. A Toyota vendeu mais de 35 milhões de veículos eletrificados desde 1997. No primeiro trimestre de 2026, as vendas de elétricos na Europa cresceram 85%, impulsionadas pelo Ceora+, pelo Urban Cruiser e pelo BZ4X atualizado. E o Ceora+ vendeu 3.312 unidades no primeiro trimestre, com um crescimento de 67% apenas em abril. A marca está a acelerar. E tu tens de estar atento. Ainda achas que os elétricos são uma moda? Ainda achas que a Toyota está atrás na corrida?